Oi, gente, Luciana Cervelin, falando aqui do meu canal para vocês. Esse canal meu no YouTube faz tempo que eu tenho ele. O que acontece? Comecei gravando vídeos, mas com o tempo por questões de autossabotagem, né, de questões de bloqueios, questão de aquele sentimento de validação que a gente fala, né? Medo de julgamento, medo de crítica, às vezes por questões de insegurança, você nem percebe que tem certos bloqueios. E o que acontece? Você para de gravar. Quando você pensa que não, já passou um certo tempo e você não continua. Aquilo que queima no seu coração, aquilo que realmente dá resultado. E como eu coloquei um propósito que esse ano eu faria diferente, ressignificaria algumas questões que estavam travadas na minha vida, e uma delas era gravar conteúdo para o YouTube de volta. E aqui estou eu. E por que eu estou falando sobre isso no começo desse vídeo? Porque possa ser que você tenha alguma coisa que queima no seu coração, que você sente um desejo de colocar em prática, mas por questões de traumas, de bloqueios, de medo, por questão de estar sempre precisando da validação de outra pessoa, ou seja, você tem um medo do julgamento, da crítica, o que vão pensar de mim, você acaba nem começando. E aí o que acontece com você? Você vira um telespectador da vida dos outros, porque tem dois tipos de pessoas no mundo: o comprador e o produtor. Se você não está produzindo, você está comprando. E isso é em tudo na nossa vida, porque tudo sempre é sobre você estar no seu propósito, você está fazendo aquilo que seu coração queima, e você também está vendendo. Isso faz parte da nossa vida. E por esse motivo, eu decidi a começar hoje mesmo a retomar as minhas gravações. Eu quero falar um pouco também sobre questões de traumas que nós temos, em formas de ansiedade que a gente não percebe, que trava também a gente. E às vezes são coisas simples que dá resultado, mas a gente não ensina, não compartilha o nosso conteúdo para que outras pessoas possam estar sendo beneficiadas com aquilo que você sabe, para não morrer com você. E eu falo assim de uma coisa simples. Muitas vezes, por exemplo, eu sou terapeuta e trabalho com bastante técnicas simples de respiração, de alívio imediato, que alivia dor de cabeça imediata, que alivia aquela assim, antes de você entrar numa crise de ansiedade, você já conseguir ali com uma técnica simples de respiração, já voltar para o estado de presença do aqui e agora. Mas por ser uma coisa simples, muitas vezes a gente acha que, mas eu vou ensinar a falar sobre isso, vou compartilhar sobre isso, porque pra gente é simples, mas para outra pessoa ela não sabe, é aonde ela vai ser beneficiado com aquilo que você acha que é simples, que você não compartilha, mas para outra pessoa aquele de extremo valor, aquilo dá um resultado imediato. E eu pergunto para você, qual que é a informação que você tem, os dons que você tem, porque todos nós temos dons espirituais divinos que a gente vem com eles aqui na Terra e que muitas vezes está adormecido, mas que se você começar a trabalhar sobre ele, é o seu tão bendito propósito, né? Que as pessoas falam, eu não sei qual é o meu propósito. Aquilo que você faz às vezes, você trabalha faz um trabalho que você não gosta, e você tem um hobby, que é aquele hobby que você faz por prazer, por alegria, sem cobrar nada, aquele é o seu propósito, aquele é seu dom divino que você veio aqui para essa terra, e que muitas vezes você não percebe que tem, aquela facilidade que você tem de ensinar sobre aquilo, a facilidade que você tem de aprender sobre aquela questão, aquela facilidade que você tem de fazer até de graça, que não te cansa. E você não se atenta a isso, porque hoje está tão assim falado ao bendito do propósito, viver o propósito. E aí a gente fica pensando em questões mirabolantes mesmo, que é o propósito.
e nós estamos desconectados de nós mesmos, ou seja, nós estamos muito no lá fora, na comparação, assistindo muito conteúdos, se enchendo de conteúdo, mas não observando as emoções e o sentimento que nós temos. E aí você fica assim, mas eu não sei qual que é o meu propósito, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Mas assim, é uma pergunta extremamente importante você se fazer. O que eu vim fazer aqui nessa terra? Qual o meu propósito de vida? O que eu poderia fazer, que eu poderia, é isso mesmo, que eu poderia fazer, que eu faria com até de graça, que seria um prazer, uma alegria, mas que eu, por medo, por insegurança, por achar que é bobagem, que é simples, que eu deixo de fazer, porque eu não estou olhando para dentro de mim, eu estou lá fora se comparando às outras pessoas, e a gente deixa de perceber, de escutar a nossa voz. O que é escutar a nossa voz? É a nossa intuição, é aquela vozinha que fala no nosso coração, mas que a gente não dá ouvido para ela, aquela intuição, aquele pressentimento que você tem, ou aquilo que você tem alegria de fazer, gosta de ler sobre aquele assunto, gosta de estudar sobre aquele assunto, mas você fala, eu não vou falar sobre isso não, porque isso não vai dar dinheiro, ou as pessoas da sua volta falam, isso não é uma profissão bacana, ou isso, e a maioria fala assim, né? As pessoas da nossa volta, porque elas nos amam e nos querem nos proteger. Isso não te dá dinheiro, porque a gente sempre relaciona, né, a sobrevivência, né? A questão de sobrevivência, de sobreviver. Então, nós temos um medo muito grande da gente não dar conta de pagar as contas da sobrevivência. Mas quando você está no seu propósito, fazendo aquilo que você ama, naturalmente a questão do financeiro é automático. É questão de você não tem que se preocupar porque ele vem. Só que quando a gente olha para dentro. Então esse vídeo eu fiz para esclarecer que tem muitas técnicas simples dentro daquele conteúdo que eu trabalho, eu sou terapeuta no meu Instagram também, e que eu ensino para minhas pacientes, para minhas clientes, e que é coisa simples e que dá resultado imediato, que eu parei para analisar. Poxa, por que não ensinar? Por que não passar para as pessoas? Porque às vezes você está sofrendo com questão de ansiedade, com questões simples, que com a simples informação, você colocando em prática, daria resultado. E é sobre isso que eu falo. É sobre você realmente escolher, tomar a decisão, esse começo de ano, de colocar em prática, tirar do coração, né? Tirar da mente, tirar do coração, colocar no papel, tirar do papel e agir, e começar a fazer. Se você estiver com medo, insegura, medo de julgamento, se for preciso, procure terapia, procure ajuda para você ressignificar os seus traumas, suas dores, seus medos, mas não deixa de fazer aquilo que queima no seu coração, porque a vida ela é breve, é leve e ela não é tão desafiadora quanto as pessoas falam que é. Porque quando a gente fala isso é porque estamos no trauma, estamos na dor, mas quando a gente ressignifica, a gente consegue passar com facilidade, com leveza, os obstáculos, com mais confiança, segurança e dentro das técnicas mesmo, conseguindo resolver todas as questões. E é isso que eu quero falar para você. O porquê você não está vivendo o seu propósito ainda. Obrigada.